Olá, eu sou Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui seu irmão em Cristo Dilson Leite e estou nessa nova plataforma que é o podcast para transmitir para vocês a lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Vai ser postado também normalmente no canal do YouTube, então você pode estar acompanhando tanto pelo YouTube quanto através dessa nova ferramenta que eu vou estar utilizando, o podcast. Nós estamos aqui na lição da primeira lição do nosso primeiro trimestre do ano de 2021. O título do nosso trimestre é Ensina-nos a orar, exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E a lição de hoje, por ser uma lição introdutória, tem o título O que significa orar? Nosso texto do dia está em Salmo 145, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Então a oração é essa ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você tem relacionamento com familiares, se você tem relacionamento com amigos, você conversa com essas pessoas. Você não pode dizer que é amigo de alguém, que tem relacionamento com uma pessoa, se você não tem diálogo com essa pessoa. E a oração é essa ação, que possibilita nós estabelecermos e dizermos que temos um relacionamento com Deus. Se você não tem uma vida dedicada de oração, você não se relaciona com Deus. Então essa prática tem que ser constante na vida do crente, porque necessitamos orar sempre, sem jamais desfalecer, como fomos orientados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os objetivos da nossa lição é conhecer o significado da oração, é entender que nem todas as orações são respondidas por Deus e perceber a necessidade de orar sempre. O texto bíblico base para a nossa lição, eu quero que você pause o vídeo ou pause o podcast e leia na sua Bíblia Salmos, do capítulo 51, do versículo 10 até o versículo 18. A oração feita por Davi, uma oração de arrependimento, uma oração de quebrantamento. Então você faça essa leitura para que você possa acompanhar a nossa lição. Quando falamos em oração, nos referimos a um dos maiores privilégios que o nosso amado Senhor nos concede. Quando nós ouvimos o relato do Senhor Jesus acerca da oração modelo, olha que situação que nós nos colocamos diante de Deus, quando nós cremos em Jesus. Antes nós éramos condenados, antes nós estávamos destinados ao inferno. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para o perdão dos nossos pecados. E aí Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos justifica, Ele nos santifica, Ele nos dá a possibilidade de estabelecer um relacionamento, porque Deus poderia simplesmente perdoar os nossos pecados e dizer assim, olha, como nós temos costume de dizer às vezes com algumas pessoas, eu perdoo, mas eu não quero saber dessa pessoa perto de mim, eu perdoo, mas eu não quero relacionamento com ela. Não, Deus, Ele nos perdoa e Ele quer estabelecer um relacionamento conosco, e através da oração nós vamos estabelecer um relacionamento com Deus, o diálogo, a nossa conversa, um diálogo franco e confiante, abrindo o nosso coração diante de Deus. Então, através da oração, que cada um de nós, pequeninos como somos, nós temos acesso direto, Nós temos aí todo o contexto do Antigo Testamento. Para que alguém tivesse acesso a Deus, era preciso o sacrifício, o sacerdote entrar no santuário, no Santo dos Santos, apresentar um animal em sacrifício. E hoje você tem, nós como cristãos, nós como igreja, temos a oportunidade de dobrar agora mesmo o nosso joelho e vamos ter acesso às moradas eternas, vamos ter acesso ao trono de Deus, vamos ter convicção, confiança de que Deus ouvirá as nossas orações. A nossa lição, ela tem, como sempre, 3 tópicos e cada tópico tem 3 subtópicos. O nosso primeiro tópico: qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Um dos motivos pelo qual as pessoas não sabem, ou porque as pessoas não oram, na verdade, é porque elas não sabem qual é a finalidade da oração. Elas não sabem por que precisam orar. O pastor Douglas Gonçalves falou algo essa semana em um dos vídeos dele que eu assisti. Ele disse assim, por que é tão difícil dar
um comprimido, um remédio para um cachorro, para um gato, porque ele não sabe para que serve aquilo. Ele não tem entendimento de que aquele medicamento vai curar a doença dele, vai curar uma dor que ele está sentindo. Ele só sabe o que é comida, o que é alimento, ele sabe que aquilo não é um alimento, então ele não entende o porquê que ele deve comer, ele deve engolir e ingerir aquele medicamento. Então, se nós não entendermos que nós precisamos da palavra de Deus, pois ela é cura para a nossa alma, se nós não entendemos que a oração ela é relacionamento com Deus, que a oração ela é uma necessidade constante da nossa vida cristã, nós não vamos nos dedicar à oração. Então, um dos motivos pelo qual muitas pessoas não oram é porque eles não sabem o objetivo e não sabem por que precisam orar. Então, o primeiro subtópico, qual a finalidade da oração? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E a espiritualidade ela é parte essencial do homem. Deus soprou na narina do homem o seu espírito, então através do espírito nós temos a oportunidade de ter relacionamento com Deus e só assim o homem vai ter um sentido verdadeiro. Somente assim a nossa vida passa a ter um sentido verdadeiro, porque Deus nos criou com um propósito. E através da oração nós vamos estabelecer esse relacionamento com Deus e aí nós vamos obter para a nossa vida espiritual a segurança para passar pelos desafios, para ter serenidade, para ter uma visão mais clara em meio às tempestades. Através da nossa vida cristã, que implica perseguição, que implica muitas vezes abrir mão de muitas coisas, é através da oração que nós vamos ter segurança em todas essas situações que muitas vezes são adversas. A oração ela é como uma mola propulsora que recebemos da parte de Deus. Então nós somos impulsionados pelo Espírito a agir através da vida de oração. Quando você vê o exemplo que Jesus nos deu, todas as decisões importantes que ele ia tomar, ele se dedicava ao Senhor em oração. Quando ele vai escolher os discípulos, ele se dedica em oração. No Getsemane, ele estava se dedicando em oração. Então Jesus tem uma vida extensa de oração. Antes do período da tentação, Jesus estava se dedicando em jejum e oração, ou seja, estabelecendo um relacionamento com Deus para receber aí força e poder do alto. É claro que isso ele fez para nos dar exemplo, para que nós possamos entender que nós precisamos dessa vida diária de oração para manter a nossa vívida esperança que traz paz ao nosso coração. Através da pessoa do Espírito Santo, então, tendo uma vida diária de oração, nós vamos estabelecer esse relacionamento com Deus. O Espírito Santo ele vai estar presente em nossa vida e ele vai nos conduzir nessa jornada de todos os dias. A oração é uma condição básica. Então, se você é cristão e você não tem uma vida constante de oração, então isso pode ser um sinal que você ainda não chegou a nascer de novo. Porque o cristão genuíno, ele relaciona-se com Deus. Pode ser que você seja apenas um religioso, mas se você teve um encontro genuíno e verdadeiro com Deus, você se relaciona com Ele. E a forma básica de se relacionar com Deus, a condição básica, é através da oração. O subtópico 2, a oração, um desejo de relacionamento com Deus. Olha só, com certeza você tem um amigo, você tem uma amiga, você tem alguém em quem você pode confiar. Você tem alguém em que você chama para uma conversa, em que você conta talvez as suas particularidades, em que você conta os seus problemas, as tensões do seu dia a dia. Aí você chama essa pessoa e conversa com ela e abre o seu coração, conta suas angústias, suas dificuldades, suas alegrias. Então, se nós podemos estabelecer esse relacionamento com pessoas falíveis e limitadas, que é igual a cada um de nós, que é semelhante a nós mesmos, imagine o quão glorioso é se nós conseguirmos estabelecer uma rotina de falar com o nosso Pai Celestial, de falar isso com Deus. Então é nesse sentido que nós precisamos entender. Muitas vezes quando nós estamos conversando com um amigo, nós falamos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Mas quando nós vamos conversar com Deus, muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque falta esse desejo de relacionamento com Deus. Muitas vezes quando você conversa com um amigo, você conversa 30, 40 minutos porque vocês de repente gostam das mesmas coisas. E aí vocês gastam horas numa conversa e não percebem que o tempo passou. E quando vamos orar, às vezes oramos pouco tempo e achamos que oramos muito, e quando percebemos oramos pouco tempo. Então isso é um indicador que talvez você precise se dedicar mais
ao reino de Deus, à leitura bíblica, a se engajar na vida espiritual, a dedicar em oração, jejum, adoração. Porque se falta palavras na sua oração, é porque você ainda não está com tanta afinidade com Deus, então precisa fazer essa correção. A oração é, antes de tudo, um diálogo. Então nós temos, Deus ele fala conosco e através da oração nós falamos com Deus. Nós temos na Bíblia diversos relatos, né, acerca dos diálogos quando Adão e Eva, por exemplo, estavam no Jardim do Éden. Mesmo fora do Jardim do Éden, eles continuavam tendo comunhão com Deus e eles estabeleciam ali um diálogo. Deus falava com ele. Com Moisés, Deus também falava. Nós temos as referências aí, Deuteronômio 34:10, ele falava com Moisés e estabelecia diálogo, ele conversava com Moisés, Deus dava respostas a Moisés. Então fala dessa experiência espiritual, de nós adquirirmos na jornada da diária de comunhão com o Pai, de nós estabelecermos essa vida de oração, de nós termos um diálogo, né? Não é simplesmente um monólogo, não é você se colocar diante de Deus e pedir, mas é colocar-se diante de Deus para apresentar a sua vida, como se você estivesse realmente conversando com o seu amigo. E foi o que Jesus disse: eu não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigo. Então nós temos um amigo que está sentado no trono do céu e que está disposto a ouvir a sua oração, disposto a atender às suas petições, está disposto a ouvir você conversando com ele. Isso é glorioso. O terceiro subtópico: o que nos leva a orar? Os motivos são muitos, embora o principal deveria sempre ser o desejo de estar mais perto do Pai amado. E às vezes esse é um dos motivos, né, que levam muitas pessoas a não ter êxito na oração, a não ter resposta nas orações, porque ora com motivações erradas. Não é somente orar, mas é orar com a motivação certa. O desejo pelo qual tem que nos levar a orar é estar mais perto do Pai, ou seja, estabelecer relacionamento. Quantas pessoas que só oram a Deus para pedir coisas? Quantas pessoas que só oram a Deus para pedir algo quando está passando necessidades? Então nós precisamos sempre dedicar a nossa vida em oração a Deus para estabelecer esse relacionamento com Deus. Momentos de oração de grande adversidade, quando tudo ia bem; momentos de oração quando o desafio se aproxima; momentos de oração em lutas intensas; momentos de oração envolvendo curas e milagres. Enfim, Jesus, em sua oração, se conectava com o Pai Celeste com a finalidade de buscar as condições ideais para cada passo a ser dado. Então, através do exemplo de Jesus, Jesus orava nos desafios, Jesus orava nas lutas intensas, Jesus orava quando havia curas e milagres, Jesus orava em todas as circunstâncias. Nós não podemos ter como motivo de oração o meio para nos levar a uma cura, mas a cura, ela está no percurso. A cura, ela é um fruto que é produzido através de uma vida de oração. Você não vê Jesus gastar 30 minutos de oração para curar o enfermo. Por quê? Porque ele tinha vida com Deus no secreto. Então ele tinha uma vida de intimidade com Deus, e quando ele ministrava a cura, quando ele passava por lutas intensas, quando Jesus estava em diversas circunstâncias, ele sabia exatamente o que fazer. Por quê? Porque ele tinha uma vida dedicada de oração. Então que nós sejamos levados pelo Espírito de Deus a viver essa vida de oração. Na oração, o nosso coração é aquecido e a nossa alma percebe o Deus que se inclina e promove a aquietar a nossa alma. Sinta o afago de Deus através da oração. O segundo tópico: Deus responde todas as orações? Será que Deus responde todas as orações? O primeiro subtópico é: segundo a sua vontade. Deus tem para cada um de nós o melhor que possamos imaginar. E nós temos que entender que o melhor de Deus é segundo a perspectiva de Deus e não a nossa perspectiva, porque a nossa perspectiva é humana. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes teimamos em não dar liberdade para Deus agir na nossa vida, mas nós vemos que os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles são mais excelentes, né? Então nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então os resultados amargos muitas vezes são degustados de forma indigesta, porém inevitável na lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem planta, o homem colhe. Então isso quer dizer que aquilo que nós orarmos a Deus, aquilo que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará, segundo a sua vontade, aquilo que será melhor para as nossas vidas, aquilo que será melhor para nós. Então, se o homem se dedicar em se aproximar de Deus, ele vai colher isso. Agora, se ele rejeitar a palavra de Deus, se ele rejeitar a orientação de Deus, ele vai colher na sua vida os frutos da sua rejeição, ele vai colher os frutos da sua forma, do seu comportamento. Nós precisamos estabelecer, então, essa relação com Deus e saber se é da vontade de Deus um determinado pedido nosso. Mas como que nós vamos saber isso? Bom, a resposta é simples. Deixe Jesus Cristo participar do seu cotidiano. Nos pequenos e nos grandes momentos, deixe que o Espírito Santo caminhe com você e o inspire a tomar decisões na sua vida. Nós vemos que Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Era guiado para fazer o que ele deveria fazer, totalmente dirigido pelo Espírito. Então, se nós vivermos assim, nós vamos perceber que os sonhos, os planos e projetos são mais elevados do que antes. Você vai perceber que a vontade divina estará cada vez mais plena em sua vida. A pergunta inicial já não terá tanta importância, porque, enfim, o que mais importa é o que está escrito em Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade. Então, o que importa não é saber simplesmente o que é da vontade de Deus ou não da vontade de Deus, mas se nós nos dispormos e nos colocar diante dele para receber a orientação dele, ele vai nos dizer, quando você declarar, seja feita a tua vontade. Se você declarar para ele que a vontade dele seja feita, a sua vida será conduzida assim, e para a glória de Deus você receberá a orientação dele. O segundo subtópico, diálogo, não uma lista de pedidos. Então, oração é diálogo, não uma lista de pedidos. Voltamos à questão da essência do que é oração. Imagina você estar lá com aquela pessoa que você estabelece um relacionamento íntimo e que você chama o seu amigo, né? Você chama esse amigo para visitar, para conversar, para dialogar, para trocar as informações, para contar como foi o seu dia. E aí, quando esse amigo chega perto de você, esperando você relatar a sua conversa, né? Ansiosamente você se encontra. E aí você chega para o seu amigo e diz: olá, meu amigo, eu preciso disso. Olha, eu quero aquilo, ó. Você podia me ajudar nisso. Me livra dessa enrascada aqui, que eu estou com um problema aqui. Você já imaginou? Um amigo seu te chama para conversar e chega lá e te pede um monte de coisa? E é exatamente isso que acontece quando nós nos apresentamos diante de Deus só para pedir aquilo que nós estamos precisando. Então voltamos mais uma vez à essência do que é oração. Oração é diálogo, oração é falar com Deus, oração é estabelecer relacionamento com Deus. A vontade natural que teríamos quando nós ouvimos uma conversa dessa, quando estamos querendo ter um diálogo com o nosso amigo e ele só começa a pedir, né, aquele tipo de amigo que não tem relacionamento com você e só vai te procurar quando está com problema, não é? E muitas vezes nós agimos assim com o Senhor, então nós não queremos esse tipo de amigo. Se nós não queremos esse tipo de amigo que só nos procura para conversar com a gente quando precisa resolver problemas, você acha que Deus quer-nos como nosso amigo se nós vamos procurá-lo só quando nós temos problemas? Então fica para a nossa meditação. Oração é diálogo, não é uma lista de pedidos. Terceiro subtópico, tudo tem o seu tempo determinado. Um dos pontos mais importantes acerca da oração é que nós temos, como seres humanos, uma dificuldade muito grande de entender os tempos de Deus, de entender o tempo da vontade de Deus, que Deus trabalha com o nosso crescimento, Deus trabalha com o nosso exercício de fé
A palavra do Senhor diz que a fé é como a semente, o reino de Deus é como a semente. Então, fala de crescimento gradativo, fala de tempo de plantar, tempo de regar, tempo de colher. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ilustra bem isso. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, por isso que nós precisamos perseverar em oração. Por isso que nós precisamos entender que muitas vezes quando Deus diz não, aquele não pode ser não definitivo, mas naquele momento nós podemos não estar preparados, né? Então, muitas coisas que de repente nós pedimos a Deus, nós não estamos preparados para receber. Nós fazemos muitas vezes uma ilustração muito simples. Se você tem um filho de 5 anos, de 6 anos de idade, ele te pede um tablet, te pede um celular, ou talvez te pede um computador, você não vai dar para ele, né? Você não dá porque ele não está preparado, ele ainda não tem maturidade suficiente para usar tais meios de tecnologia, de comunicação. E então você espera que ele cresça, né, para que ele seja provido desses equipamentos tecnológicos. E muitas vezes Deus faz conosco da mesma forma. Então, quando nós recebemos o não de Deus, nós devemos perseverar para que nós possamos atingir maturidade espiritual, para que nós possamos compreender cada vez mais através do relacionamento qual é a vontade de Deus. E quando chegar o tempo determinado, Deus possa cumprir o desejo. Muitas vezes nós nos apegamos a texto que diz assim, que Deus concederá os desejos do nosso coração. Só que o nosso coração não pode ser um coração avarento. O nosso coração não pode ser um coração soberbo. Então Deus concede o desejo do nosso coração, que é um coração segundo o coração de Deus, que é um coração que ama a Deus, né? Então nós precisamos entender tudo isso, porque através disso nós nos colocamos diante de Deus e entender que de forma submissa e paciente, aceitar as respostas que Deus nos der quando nós orarmos, com a convicção de que o melhor de Deus para as nossas vidas está por vir, como está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então aguarde e espere, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. O terceiro tópico, o dever de orar sempre e não desfalecer. O primeiro subtópico é que clamam a Ele dia e de noite. Que clamam a Ele de dia e de noite. Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, em Lucas capítulo 18. E ali nós temos uma narrativa em que Jesus faz, como ele usava nas parábolas, um comparativo para que nós pudéssemos entender. Só que aqui nós temos de forma interessante, porque Jesus fala que existia uma viúva que estava buscando resolver a sua causa na justiça com um juiz que era mau, um juiz que era iníquo e que não temia a Deus, não respeitava homem algum e era injusto, muito complicado. Só que mesmo sendo tão complicado, ela sendo uma viúva, que era uma mulher desprezada, e aquele juiz sendo iníquo, que não temia a Deus e não respeitava homem algum, por ela perseverar, por ela persistir, pela sua persistência, ela recebeu resposta de um juiz iníquo. Agora nós somos igreja de Cristo, nós não somos viúva desamparada, nós somos igreja de Cristo. E Deus não é juiz iníquo, Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus que tem prazer no nosso sofrimento, mas Deus é um Deus bom, amável, um Deus misericordioso. Então, através dessa parábola, nós podemos entender que aquela mulher, mesmo numa situação tão adversa, ela perseverou. Quanto mais nós que temos um Deus bom e que somos igreja amada do Cordeiro. Então, na Bíblia existe um imperativo bastante conhecido, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. Esse texto nos revela que devemos, em oração, permanecer na presença do Pai todo o tempo. Não é uma postura formal de oração, você está o tempo todo de joelho, o tempo todo em pé, mas fala de um estilo de vida de oração. Ou seja, você está, mesmo que não esteja em oração verbalizado, falando verbalmente, mas você esteja intercedendo em espírito, um estilo de vida de adoração, um estilo de vida de estar se relacionando com Deus dia e noite. Isso quer dizer,
o tempo todo, na igreja, em casa, no trabalho, onde você estiver, o seu estilo de vida de perseverança, de estar sempre colocando a sua vida diante de Deus, se colocando diante do Senhor, para que Ele possa atender às suas orações. O segundo subtópico é quando as lutas parecem não ter fim. Existem momentos, lutas, dificuldades cotidianas que parecem não ter fim. Jesus nos diz que no mundo teríamos aflições, mas Ele também nos instrui a termos bom ânimo, inspirados na sua grande vitória sobre o mundo. Então a mulher da parábola, frente a tantas lutas, ela não desfaleceu. Mesmo com tantas adversidades, ela buscou insistentemente a justiça, apesar das circunstâncias. E muitas vezes nós temos a mesma dificuldade porque nós olhamos para a injustiça social, nós olhamos para as dificuldades que o mundo impõe hoje, que a sociedade impõe, as dificuldades que nós temos, de repente, para ter essa vida de oração, por causa do dia a dia, por causa da correria, mas nós temos que entender que o propósito pelo qual nós somos chamados é muito maior e precisamos nos dedicar diante de Deus, que é um Deus misericordioso, que socorre aqueles que o buscam, e nós precisamos diariamente do socorro de Deus para as nossas vidas. Nós temos no Antigo Testamento aí a mulher que Deus socorre ela, a viúva, que tinha só um pouquinho de azeite na botija, que está em 2 Reis capítulo 4. A mulher havia ficado viúva, atravessava uma grave crise financeira, corria o risco de perder os filhos para serem levados como escravos. Então ela só tinha um pouco de azeite, mas Deus entrou com a providência, ela recebe a multiplicação. Então nós não podemos nos assombrar com o tamanho das adversidades. Nós temos aí na Bíblia, na palavra de Deus, o conforto que nos dá viva esperança, que nos mostra, se nós confiarmos em nossas próprias forças, a nossa fé será abalada, mas se nós depositarmos a esperança em Deus, as lutas terão fim e no tempo certo nós vamos celebrar vitória diante do Senhor nosso Deus. Então, mesmo que a adversidade seja grande, 2020 foi um ano difícil, nós estamos iniciando 2021 e podemos estabelecer uma rotina, estabelecermos o estilo de vida de oração para que a nossa vida seja impactada pelo poder de Deus. O terceiro subtópico, na Bíblia encontramos, o terceiro subtópico é oração e fé. Na Bíblia encontramos uma importante orientação. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é um fato muito relevante para a qualidade da nossa relação com Deus. Não devemos amparar nossa fé no mundo exclusivamente físico. O nosso relacionamento com Deus precisa estar amparado na dimensão espiritual. Então nós temos uma dimensão física e nós temos uma dimensão espiritual. E nós não podemos permitir que aquilo que acontece na dimensão física venha frustrar a nossa fé na dimensão espiritual. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Então, se nós fazermos assim, a fé fará sentido. Então, nos permitiremos ver o invisível e sentir a real presença do Espírito Santo de Deus. Em nosso cotidiano, nós conseguimos exercitar a nossa fé a ponto de nós movermos amparados por ela. E é assim que nós temos que andar. Imagine uma oração sem fé. Ou um sermão pregado pautado nas competências humanas. Ou quem sabe canções, músicas, intencionalidade de bons louvores, porém sem a condição do musicista que o Espírito Santo ali transita. Hinos sem a direção do Espírito Santo. Uma pregação sem a competência espiritual, somente competências humanas. Sem sombra de dúvida, só com fé vívida, real e verdadeira podemos caminhar com Deus. E é com oração e fé. As coisas no Evangelho, na Palavra de Deus, elas estão sempre ligadas. Por isso que não existe essa de eu sou uma pessoa somente de oração, eu não sou muito de estudar a Bíblia, não, eu sou mais de estudar a Bíblia e não gosto de oração, não sou dedicado à oração, eu não tenho tanta fé, eu sou dedicado a essa área daqui, eu sou da área do louvor. Não. Tanto aquele que está no louvor, quanto aquele que prega, quanto aquele que ora, quanto aquele que usa da fé para realizar coisas extraordinárias quando recebe um dom de Deus, todos nós precisamos estabelecer o mesmo relacionamento, através da oração,
através da fé, através da leitura da palavra, que possamos então orar movidos por uma fé inabalável e almejar viver a cada dia segundo uma relação profunda de intimidade com o nosso Pai Celestial. Vamos finalizar a nossa lição com a conclusão. O verdadeiro sentido da oração foi o tema que nos introduziu durante essa primeira lição. Podemos perceber que a oração tem profunda relação com a essência do verdadeiro cristianismo. A forma como nós, seres humanos, podemos nos aproximar do Pai amado e abrir nossos corações em meio às palavras simples, porém repletas de sentido. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa estabelecer um propósito para ter um estilo de vida, não somente um propósito de oração, de orar 7 dias, de orar 3 dias, de orar 21 dias, mas busque a Deus constantemente, orai sem cessar, seja perseverante, persevere até o fim, é o que a Escritura nos orienta, e que você possa agir assim, ter uma vida constante de oração, porque oração é diálogo e é relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima lição.